polimeria. Esse é o nosso tema da aula de hoje, né, na genética, e na verdade o nosso último tema de genética. Ok? Galera, vamos então começar a abordar esse último tópico dentro da genética, conceituando o que é a polimeria. Turma, olha só, a polimeria é um termo usado na genética para se referir a exatamente isso daqui, ó. É quando eu tenho dois ou mais pares de alelos no indivíduo, determinando uma única característica, tá? Então, quando eu tenho dois ou mais pares de alelos no indivíduo para uma característica, isso é polimeria. Muito cuidado, turma, que a gente viu algumas aulas atrás um termo parecido com polimeria. A gente viu a polialelia, tá? A polialelia é quando eu tenho mais de dois alelos na população determinando uma característica, né? A gente até deu um exemplo na polialelia dos grupos sanguíneos, lembra? Os grupos sanguíneos são 3 alelos, Iazão, Iazão, Ibzão e Izinho, mas eles estão na população. Cada indivíduo só vai ter 2 alelos, tranquilo? Na polimeria, o indivíduo vai ter 2 ou mais pares de alelos controlando uma única característica, ok? Então vamos começar a abordar a polimeria. Turma, eu gosto de dividir esse tema em 3 casos, tá? O primeiro caso que a gente vai ver é o que mais cai nas provas de vestibular, que são as interações gênicas, tá? Então, ó, interações gênicas com segregação independente. Turma, o nome já diz, ó, o que é uma interação gênica? É quando um gene interage com outro que não é o seu alelo, tranquilo? Então, quando eu tenho um gene interagindo com outro que não é o seu alelo, isso é uma interação gênica. Ah, professor, aqui está escrito segregação independente. Turma, lembrem que ele só botou no título aqui segregação independente, que a gente pode usar a segunda lei de Mendel, tá? Então, a gente vai usar a segunda lei de Mendel para resolver esses exercícios de interação gênica. Beleza? Então, ó, quando um gene interage com outro que não é o seu alelo, a gente chama isso de interação gênica. Turma, e o exemplo que mais caiu no vestibular até hoje de interação gênica são os tipos de cristas em galinhas, tá? Vamos ver como é que isso funciona e vamos entender por que isso é um caso de interação gênica. Primeiro, turma, olha só. A crista da galinha é aquele negocinho vermelhinho que tem na cabeça da galinha, beleza? O formato que aquela crista vai ter é um caso de interação gênica. Vamos ver como é que funciona. Olha só, turma. O que determina o formato da crista são 2 pares de alelos, tá? O Rzão, o Rzinho, o Ezão e o Ezinho. Então, notem, é uma polimeria. 2 ou mais pares de alelos para uma característica. Vamos ver por que é um caso de interação gênica. Vamos lá. Turma, quando o Rzão interage com o Ezão, a galinha vai ter uma crista do formato que a gente chama de nós, tá? Então, notem uma coisa importante aqui, ó. O Rzão vai interagir com um gene que não é o alelo dele, ó. O alelo do Rzão é o Rzinho, por isso que é uma interação gênica. Então, se a galinha, né, tiver um Rzão e um Ezão, esses genes vão interagir, formando uma crista do formato que a gente chama de nós. Aqui embaixo. Se o Rzão interagir com o Ezinho, a galinha vai ter uma crista chamada de crista do tipo rosa. O formatinho da crista vai ser chamado de rosa. Se o Rzinho interagir com o Ezão, crista ervilha. E se o Rzinho interagir com o Ezinho, crista do tipo simples, tá? Então, aqui nós estamos vendo as interações entre os genes, tá? Galera, pelo amor de Deus, não é para decorar isso aqui para o vestibular, tá? Ninguém é obrigado a sair do ensino médio sabendo formato de crista em galinha, pelo amor de Deus. A questão vai te passar isso. Então, a questão vai falar dos 2 pares de alelos e vai falar das interações. Por favor, não é para decorar isso. Tranquilo? Não é a nossa obrigação decorar essas coisas aí. A questão vai falar para a gente. E aí, vamos lá. Qual é a conclusão que eu tenho, turma? A conclusão é o seguinte. Se uma galinha for Rzão, Ezão, Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, ela vai ter uma crista nós. Por quê? Porque vai ter interação do Rzão com o Ezão. Tranquilo? Ah, professor, e se eu tivesse um Ezinho aqui? Imagina que aqui no final tivesse um Ezinho. Por que não vai ser a interação do Rzão com o Ezinho? Turma, porque o Ezinho é recessivo, né? Ele só se expressa em dose dupla. Se eu tivesse um Ezinho aqui, ele estaria em dose simples. Então, na verdade, vai ser a interação do Rzão com o Ezão. Tranquilo? A mesma coisa que se eu tivesse um Rzinho aqui.
Professor, se eu tivesse um Rzinho aqui, por que não seria a interação do Rzinho com o Ezão? De novo, porque o Rzinho é um gene recessivo, só se expressa em dose dupla, tá? Então aqui eu vou ter a interação do Rzão com o Ezão, a galinha vai ter a crista nós. Aqui embaixo, se a galinha for Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, a galinha vai ter a crista rosa. Tranquilo? Vai ser a interação do Rzão com o Ezinho, crista rosa. Se a galinha for Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa, crista ervilha, porque eu vou ter a interação do Rzinho, agora sim ele está em dose dupla, interagindo com o Ezão, crista ervilha. E se a galinha for Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, ela vai ter uma crista simples. Turma, como isso vai ser cobrado no vestibular? Como eu falei para vocês, aquelas interações ele vai te passar na questão, e aí, cara, ele vai mandar você fazer o cruzamento de duas galinhas, por exemplo, tá? Imagina uma galinha Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, cruzando com uma galinha Rzão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Você vai usar a segunda lei e vai determinar a probabilidade de nascer uma galinha da crista tal, tá? Então, muito simples, turma. A questão vai te passar aquilo tudo, todas essas interações, e depois você vai resolver o exercício usando a segunda lei de Mendel. Show de bola, turma? Beleza, então isso é interação gênica. O segundo caso de polimeria, turma, é o que a gente chama de herança quantitativa ou poligênica. A letra falhou aqui, ó, tá vendo? Eu errei, mas ó, poligênica, tá? Herança quantitativa ou poligênica. Vamos entender o que é isso, turma. Então, olha só. Na herança quantitativa ou poligênica, é isso aqui, ó. É um tipo de interação gênica, então, né, também está dentro da interação gênica. É um tipo de interação gênica onde a interação entre os genes, o mais importante dessa frase, a interação entre os genes gera uma escala de fenótipos na população. Professor, como assim escalas de fenótipos? Calma que a gente vai dar o exemplo e vocês já vão entender o que é isso, tá? Então, sempre que eu tiver um gene interagindo com outro e na população aparecer uma escala de fenótipos, já vou explicar o que é, isso é uma herança quantitativa ou poligênica. Galera, um dos exemplos mais famosos é a cor da pele humana, tá? Olha o detalhe. A nível de ensino médio, de vestibular, né, a gente diz que a cor da nossa pele é determinada por dois pares de alelos. Então, lembrem, dois pares de alelos para uma característica, por isso que é um caso de polimeria, tá? Vamos entender aqui, ó. Szão, Szinho é um par de alelos, Tzão e o Tzinho é outro par de alelos. Ó, o Szão, produção máxima de melanina. Szinho determina a produção mínima de melanina. Turma, lembrem que a melanina é um pigmento que dá cor à nossa pele. Quanto mais melanina o indivíduo tem, mais escura é a pele dele. Quanto menos melanina, mais clara é a pele dele, tá? Lembrando que a melanina, além de dar cor à nossa pele, a melanina protege o nosso corpo contra radiações ultravioletas do sol. Então, por exemplo, quem tem muita melanina tem a pele mais escura e tem uma proteção muito boa contra as radiações ultravioletas. Quem tem pouca melanina tem a pele mais clarinha, né? E tem pouca proteção contra a radiação ultravioleta. Beleza? Mas voltando para a genética. Szão, produção máxima de melanina. Szinho determina a produção mínima de melanina. O outro par de alelos. Tzão determina a produção máxima de melanina e o Tzinho, produção mínima de melanina. Vamos entender agora por que isso é um caso de herança quantitativa. Vamos lá, galerinha. Então, olha só. O que a gente tem que raciocinar? Que, olha o indivíduo assim, ó. Se o indivíduo tiver esse genótipo, Szão, Szão, Tzão, Tzão, ele só vai ter genes para a produção máxima de melanina, né? Szão e Tzão, ele só vai ter genes para a produção máxima de melanina, então ele vai produzir muita melanina. O indivíduo que tiver esse genótipo, a gente na ciência, né, na biologia, a gente fala que ele vai ser negro, tá? Por quê? Porque ele vai ter muita melanina, tranquilo? Ele vai ter a produção máxima de melanina. Olha agora esse indivíduo e esse indivíduo. Notem, tanto esse indivíduo quanto esse indivíduo, eles têm 3 genes para produção máxima e 1 gene para produção mínima. Então, notem, ele vai produzir muita melanina ainda, mas um pouquinho menos do que esse, tá, turma? Porque agora ele só tem 3 para produção máxima e 1 para produção mínima. Então, esse indivíduo, a gente vai falar, né, cientificamente a gente chama ele, a gente fala que ele é
mulato escuro, tá? Então, ele produz muito melanina, mas um pouquinho menos do que o indivíduo que é negro, tá? Vamos para o de baixo. Ó, esse indivíduo, um indivíduo que tiver esse genótipo, ou esse genótipo, ou esse genótipo, vamos entender aqui. Ó, esses indivíduos terão 2 genes para produção máxima e 2 genes para produção mínima. Tranquilo? Ele ainda vai produzir muita melanina, mas um pouquinho menos do que esse, tá? E aí, qual vai ser o fenótipo dele? A gente vai falar que ele é mulato médio, tá? Ele ainda produz muita melanina, mas um pouquinho menos do que o mulato escuro. Show? Vamos para o de baixo. Se o indivíduo for Szinho, Szinho, Tzão, Tzinho, ou se ele for Szão, Szinho, Tzinho, Tzinho, notem, tanto assim quanto assim, ele só tem um gene para produção máxima e 3 genes para produção mínima. Ele vai produzir um pouquinho menos de melanina que esse cara aqui em cima. E a gente vai chamar ele de mulato claro. Beleza? Mulato claro. E vamos para o último caso aqui, ó. Se o indivíduo for Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, ele só tem genes para produção mínima de melanina, ele vai produzir pouca melanina. Ele vai ser o quê? Cuidado, tem gente que fala que esse cara vai ser albino. Errado, turma. O albino não produz melanina. Esse cara produz em quantidades mínimas. Então a gente vai falar que ele é branco. Tá? É o fenótipo dele. Branco. Beleza? A letra saiu horrorosa aqui, né? Mas beleza, ele é branco. Tranquilo? E aí, turma, a gente entende porque isso aqui é uma herança quantitativa. Porque, olha só, lembra da definição de herança quantitativa? É um tipo de interação gênica, onde a interação entre os genes vai gerar, olha aqui, turma, uma escala de fenótipos na população. O que é uma escala? Do indivíduo que tem a característica mais acentuada para o indivíduo que tem a característica menos acentuada, passando por vários intermediários. Então, isso é uma escala do que tem mais para o que tem menos, passando por vários intermediários. Tá? Então, isso eu quis dizer com vocês lá na definição de escala de fenótipos, beleza? Então, aqui fica bem claro o que é uma escala de fenótipos. Galera, uma curiosidade aqui, já que a gente está falando de tipos de cor de pele, né? Assim, turma, a gente sabe que, na verdade, existem muito mais cores de peles do que essas aqui, né? Não existe só negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco, tá? Na verdade, ó, dentro aqui de negro existem várias colorações diferentes de negros, né? Brancos também a gente vê isso. Existem várias tonalidades de brancos diferentes, tá? Então, o que acontece na verdade, turma? A nível de vestibular, de ensino médio, a gente simplifica essa história da cor da pele usando só 2 pares de alelos. Mas, galera, se a gente sabe que existe mais cores do que essas que a gente está vendo, cara, na verdade mesmo, turma, são muito mais de 2 pares de alelos. Deve ser uns 5, 6 pares de alelos, porque aí se eu tenho mais pares de alelos, eu vou vendo várias outras características intermediárias aqui. Por exemplo, dentro de negro, dentro de branco. Show? Beleza? Então, na verdade, isso aqui é uma herança quantitativa ou poligênica. Galera, no vestibular é muito comum também a herança quantitativa ser abordada em tamanhos de planta. Vocês vão fazer algum exercício sobre isso. Então, por exemplo, quanto mais genes dominantes uma planta tiver, mais alta ela vai ser. Quanto mais genes recessivos, mais baixa ela será, passando por vários intermediários, tá? Então, no vestibular, a herança quantitativa também é muito comum ser cobrada com tamanho de plantas. E, turma, vamos fechar o nosso estudo da genética falando da epistasia, tá? Galera, olha só, a epistasia é o terceiro caso de polimeria que a gente vai ver. Isso é muito legal, tá, turma? Olha só, a epistasia também é um tipo de herança de interação gênica, tá? Onde um gene, que a gente vai chamar de epistático, inibe um outro gene que a gente chama de quê? Hipostático, que não é o seu alelo. Então, sempre que um gene inibir um outro gene que não é o seu alelo, a gente vai chamar isso de epistasia. Beleza? O gene que inibe a gente chama de epistático, o gene que é inibido a gente chama de hipostático. E aí, galerinha, existem 2 tipos de epistasia que eu quero falar para vocês aqui. A epistasia recessiva e a epistasia dominante. Olha que fácil, turma, olha que tranquilo isso.
A epistasia recessiva é quando o gene epistático, o gene que inibe, é quando o gene epistático, só focar aqui direito, é quando um gene epistático, ou seja, o gene que inibe, ele é recessivo. Por isso que é chamado de epistasia recessiva, tá? Ou seja, se eu falo que ele é recessivo, significa que ele se expressa somente em dose dupla, tá? Vamos para um exemplo. Exemplo aqui, turma. O exemplo mais clássico de epistasia recessiva é o albinismo na nossa espécie, tá? Olha só, turma, eu tenho o azão e o azinho. A gente discute isso desde o começo do ano, né? Olha só, o azão é um gene que permite a expressão daqueles genes que a gente acabou de ver, da cor da pele. Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Então, o azão deixa esses genes se expressarem. O azinho inibe todos aqueles genes, o Szão, o Szinho, o Tzão e o Tzinho. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Olha para esse indivíduo aqui. O genótipo dele para a cor de pele é Szão, Tzão, Tzão. A gente viu que esse cara, ele produz o máximo de melanina, então ele tem um genótipo para ser negro. Tudo bem, turma? Mas tem alguma coisa impedindo esses genes de atuar? Não, porque ele é azão alguma coisa, tá vendo? Então não tem nada inibindo esses genes. Logo, esse cara vai ser negro. Ok? Olha aqui embaixo agora o outro exemplo. Esse indivíduo aqui que a gente está vendo, ele também tem todos os genes para ser negro. Ó. Szão, Tzão, Tzão. Só que tem alguma coisa inibindo esses genes? Tem. O azinho em dose dupla. Então, ó, o azinho, ele é recessivo. Como ele está em dose dupla, ele vai inibir todos esses genes aqui. E aí, turma, o indivíduo vai ser o quê? Albino, tá? Então, temos o indivíduo albino aqui, porque todos esses genes estarão sendo inibidos por esses dois azinhos aqui, tá? Epistasia recessiva. Então, olha que curiosidade, turma. Uma pessoa, ela pode ter todos os genes para ser negra, tá? Como a gente está vendo aqui, mas todos esses genes podem estar sendo inibidos, tranquilo? Por esse azinho aqui, tá? A gente pode imaginar isso também para as outras cores de pele, para mulato médio, mulato escuro, mulato claro e o próprio branco, tá? Show de bola? E, galera, vamos fechar a nossa aulinha de hoje falando da epistasia dominante, tá? Na epistasia dominante, ó, deixa eu só focar aqui direito para vocês verem a frase toda. Então, ó, ocorre quando o gene epistático, o gene que inibe, é dominante, ou seja, ele se expressa tanto em dose simples quanto em dose dupla, por isso que o nome disso é epistasia dominante. E, galera, o caso mais famoso de epistasia dominante, na verdade, que já caiu muito no vestibular, é esse aqui, ó, a cor das penas numa raça de galinha chamada de Leghorn, tá? Olha o que acontece aqui, turma, olha só. Czão, a galinha vai ter pena colorida, Czinho, a galinha vai ter pena branca. Só que olha aqui embaixo um outro par de alelos. O Izão vai inibir o Czão e o Izinho não vai se manifestar, tá? Essa raça de galinha aqui, turma, é muito bonita. Depois vocês procurem lá. Bota assim, galinha Leghorn colorida. Bota no Google que vocês vão achar realmente uma galinha colorida muito bonita. Enfim, o Izão inibe o Czão, né? E o Izinho não se manifesta. O que a gente vai pensar? Vamos lá para a nossa última parte da matéria. Ó, se a galinha for Izinho, Czão alguma coisa, se ela tem o Czão, ela tem genes para ser colorida. Tem alguma coisa inibindo esse Czão? Não. Então, ela vai ser colorida, tá? Vai ter penas coloridas. Agora, olha aqui embaixo. Se ela for Czão alguma coisa, ela tem genes para ser coloridas, mas notem, ela tem o Izão. Então, esse Izão vai inibir o Czão e, turma, ela não vai ser colorida, ela vai ser branca. Beleza? Então, ela vai ter pena branca. Então, galerinha, é isso, tá? Esse foi o nosso último tópico de genética mendeliana, tá? Espero que vocês tenham gostado da matéria, uma matéria muito, mas muito importante na biologia. Lembrem que todo esse estudo da genética mendeliana complementa, na verdade, a principal teoria da biologia, que é a teoria da evolução, tá? Então, por isso que o estudo da genética, ele é muito importante na biologia, tá? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Se você curtiu essa aula aí, cara, deixa o teu like, se inscreve logo no canal, porque, turma,
A gente está tendo uma aula de genética agora, mas se vocês verem lá no canalzinho, tem muita, aqui no canal na verdade, né? Tem muitos outros assuntos que podem ajudar vocês aí, não só genética, mas também outros assuntos de biologia celular, outras coisas aí que vocês podem gostar e que realmente podem ajudar vocês no momento de dúvida, no momento de estudo, pode realmente ajudar vocês no vestibular. Valeu, turma? Então curte, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, galerinha. Um abraço. Valeu.